sofrer. Oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com tentações, por certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá, igreja, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Vamos falar nosso tema e nossa divisa? Começando pelo nosso tema. Viva o poder de transformar. E a nossa divisa, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Bom, nossa campanha está no último mês. E se você já fez a sua oferta, lembre-se de identificá-la. Manda uma mensagem para o tesoureiro, manda um e-mail, tá bom? Identificando ela para a gente poder saber que aquele valor foi referente à sua oferta.
E se você não fez ainda, você tem até o fim desse mês agora, de maio, para poder fazê-la, tá bom? Não esqueça, nós temos um compromisso que nós assumimos todos juntos em sessão. E eu gostaria de ver que todos nós pudéssemos participar juntos desse compromisso, tá? Bom, agora nós vamos assistir um vídeo, uma breve reflexão do pastor João Marcos, que vai estar trazendo pra gente, tá? Uma boa semana, até a próxima. Tchau, tchau. A violência, a inteligência. Mas o apóstolo Paulo sabia claramente o que significa o poder de Deus. Vejam o que ele nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Sim, a mensagem da cruz é que Jesus Cristo morreu e morrendo venceu o poder do pecado e ressuscitando venceu o poder da morte. Esta é a mensagem do Evangelho. É isso que devemos viver, porque quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Viva o poder de transformar. Vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, mesmo convosco, disse Jesus. Filho celeste, Filho celeste, deixa minha alma a glória de Deus. Aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, estrelas à roda, nuvens em cima, o sol adorna, onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Filho celeste, Filho celeste, deixa minha alma a glória de Deus. Aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vou raios benditos que me conduzem
Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos aqui neste culto para cultuarmos e adorarmos, agradecermos a Deus por mais uma semana que se inicia e sabemos que há tantas surpresas, tantas experiências, tantas lições a serem aprendidas nesta semana. Louvamos a Deus pelo alto privilégio de podermos estar participando deste culto e com tudo aquilo que já pudemos participar através do louvor, através das mensagens missionárias. E agora, quando chegamos no nosso momento de reflexão, eu gostaria de convidá-los a abrir a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, quando leremos os versículos 28 e 29, continuando ao nosso tema anual, como viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias. Leiamos, pois, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais este momento em que a tua igreja reunida para te adorar, para te cultuar, para prestar esse serviço de adoração, paramos para refletir em tua palavra, que o teu Espírito, ó Deus, esteja agindo na vida de cada servo teu, de cada vida que está participando deste culto, desta live, para que através, ó Deus, da tua palavra, o teu Espírito tendo plena liberdade de agir em cada coração, possa efetuar a tua vontade, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que através da compreensão da tua palavra, possamos viver vidas que realmente sejam impactantes em nossa sociedade, no meio em que vivemos, e que através das nossas vidas, o Senhor mesmo esteja sendo honrado e glorificado. Pai, fale conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito encontre realmente corações aprendentes, corações ansiosos por te ouvir. É o desejo do meu coração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, continuando o nosso tema, hoje eu gostaria de estar falando sobre trabalho estruturado gera crente aperfeiçoado, crente preparado. Domingo retrasado, dando continuidade ao nosso tema anual, falei que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, preciso entender que o mistério prometido e ocultado foi, enfim, revelado. Falei da alegria em meio ao sofrimento de Paulo pelo corpo de Cristo, a sua igreja, da qual Paulo foi chamado por Deus para ser ministro com a finalidade dupla, a finalidade de, primeiro, tornar a palavra de Deus conhecida de forma plena, completa, e revelar o mistério que por séculos esteve oculto aos seus santos, os gentios, isto é, as riquezas da glória, Cristo em vós, a esperança da glória, como disse Paulo, da glória que vem de Deus, ou da glória que pertence a Deus. O que Paulo está dizendo é que o mistério que foi revelado é que agora Cristo está vivendo na igreja e através da igreja. Concluí, então, dizendo que Paulo mostra que a vida cristã é revestida, imbuída de vários sentimentos, tanto sentimento de sofrimento como de alegria, por amor à igreja. E que Deus chama seus ministros para estarem edificando, aperfeiçoando a sua igreja através
da sua palavra, através do conhecimento da sua palavra. E é preciso conhecer as riquezas desse mistério, Cristo vivendo em mim, se eu quero realmente viver uma vida que glorifique a Deus em meio às heresias. Hoje, eu gostaria de estar pensando com a igreja que para viver uma vida que glorifique a Deus em meio às heresias, preciso entender que somente com trabalho estruturado é que podemos, como igreja, gerar crentes aperfeiçoados, crentes preparados, e que ser um crente amadurecido é o projeto de Deus para cada membro do seu corpo, a igreja. Eu creio que Paulo não pensava somente em estar anunciando, estar transmitindo essas verdades para todos os homens, mas ele focava não somente todos os homens, mas ele queria o homem todo, ver cada crente amadurecido e preparado para realizar a obra de Deus. Agora, como Paulo trabalhava, como Paulo desenvolvia a fé e o crescimento do todo, da igreja como um todo, de todas as pessoas, e de cada pessoa, e de cada irmão. O versículo 28 diz assim: a ele anunciamos. Paulo está dizendo, a ele anunciamos, ou a ele pregamos. Quem Paulo anunciava? O mistério. O mistério que ele tinha falado no versículo anterior, Jesus Cristo em nós. Paulo não pregava uma denominação, não pregava a religião que aprendeu de seus pais. Ele não pregava sua forma de enxergar a vida ou qualquer forma de filosofia ou sabedoria humana, mas ele pregava Jesus Cristo. Cristo vivendo em vós, a esperança da glória, para que eles soubessem que nada pode ser ensinado que tenha mais perfeição do que Cristo, para que eu soubesse, que você soubesse, que nada pode ser ensinado em relação às Escrituras que tenha mais perfeição do que Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo, como ele mesmo declara aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, versículos 22 a 24, ele diz assim: pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo não estava pregando uma nova religião que ele havia aprendido. Não, ele pregava Cristo. Pois enquanto pessoas pediam sinais, como hoje nós vemos ao nosso redor, a mídia, tantos pregadores de mídia proclamando sinais e tantas coisas semelhantes, Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado em anunciar Cristo, Cristo crucificado, que para muitos era escândalo, era absurdo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, como gentios, ele pregava Cristo, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. E no capítulo 2 dessa mesma carta, nos versículos 4 a 7, ele diz: minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, Paulo diz, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Paulo está dizendo, eu
a minha pregação consiste em que vocês conheçam Cristo, que é a sabedoria de Deus. Não prego nenhum conhecimento ou sabedoria humana, mas Cristo, que é o poder, é a sabedoria de Deus. O mistério de Deus oculto desde os tempos passados e agora revelado era a pregação de Paulo, é a permanência de Cristo no seu povo, é a permanência de Cristo trazendo amadurecimento à igreja que era constituída agora de gentios e judeus. Agora, como que Paulo anunciava, como que Paulo pregava, qual era a metodologia de Paulo, qual era a instrumentalidade de Paulo nessa visão, nesse projeto de amadurecimento desse povo. Ele diz, e a ele anunciamos aconselhando. A palavra usada por Paulo aqui é noutesia, que significa um aconselhamento noutético, que literalmente significa o ato de pôr na mente, admoestar, avisar de uma consequência, uma advertência de algo que está por vir. O aconselhamento noutético é um tipo de admoestação que tem por finalidade oferecer, promover através da palavra de Deus, direção para que aquele que está sendo aconselhado tenha uma vida correta diante de Deus. O que subentende também correção, repreensão, censura e a denúncia sobre qualquer desvio de princípio cristão. Isto é, quando a pessoa aconselhada está vivendo de forma incoerente com o que a palavra de Deus determina. Mas essa área de ação, essa metodologia esse aconselhamento noutético, como diz Paulo, aos Romanos, no capítulo 15, versículo 14, não se restringe à liderança como muitas pessoas pensam, não, aconselhamento, esse tipo de coisa, é só o pastor que pode fazer. Paulo diz, não se restringe à liderança, não é prerrogativa da liderança da igreja, mas isso é facultado a todos os membros do corpo de Cristo. Como está lá em Romanos 15, 14, Paulo diz, meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento. Agora veja, sendo vós mesmos, ele não está falando para pastores, está falando para a igreja, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Paulo está dizendo, isso não é prerrogativa, não é atitude que somente o pastor deve fazer, mas se eu estou vendo um irmão em pecado, um irmão se desviando, um irmão desanimado, você que está me ouvindo como um membro do corpo, Paulo diz, você, como eu, temos que ser capazes de instruir uns aos outros. Tendo cada membro do corpo de Cristo o ministério e a responsabilidade de confrontar o irmão quando ele estiver vivendo em pecado, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, ele diz, pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como está acontecendo hoje em muitos lugares. Pessoas estão se acomodando por causa da pandemia e não tem mais desejo de se reunir. Ele diz, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quando mais vedes que o dia se aproxima. O escritor aos Hebreus está dizendo, você está vendo um irmão desanimado, você está vendo um membro do corpo de Cristo que não está mais participando dos trabalhos. Pense em como você pode estimulá-lo.
talvez uma visita, um telefonema, sei lá, estimule essa pessoa. Isso não é prerrogativa do pastor, isso é prerrogativa do corpo. Animemo-nos uns aos outros. Quanto mais, diz o escritor aos Hebreus, vedes que o dia se aproxima. A ideia, então, a instrumentalidade de Paulo é aconselhar, levando o aconselhado à responsabilidade de se reconstruir sobre aquilo que a palavra de Deus diz. A admoestação, o aviso, tem como finalidade levar a pessoa ao arrependimento, se referindo à conduta, e é focado, é dirigido realmente ao coração da pessoa. Mas Paulo diz, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando. A palavra usada por Paulo aqui, didascos, claro que o ensino é dirigido àqueles que atendem ao Evangelho. Não adianta você querer ensinar a Bíblia a quem não crê na Bíblia. Então, o ensino é dirigido para aquelas pessoas que já entenderam que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que somente através dele eu posso ter comunhão, ter o meu pecado perdoado, e a minha restauração, meu relacionamento com Deus restaurado, reconciliado. Então a ideia aqui de ensinar, é levar a fé, incrementar aquela pessoa de conhecimento doutrinário, é dirigido ao intelecto da pessoa. Então, tanto o aconselhamento como o ensino, como Paulo está dizendo, são as duas maneiras de como a pessoa pode se tornar preparada, amadurecida para desenvolver o seu trabalho. Agora, continuando, o versículo, Paulo diz, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem, a todo homem. Como disse, o ministério de Paulo consistia em duas partes, vamos dizer assim, em 2 pontos. O primeiro, anunciar o Evangelho. Paulo sentia essa responsabilidade de proclamar a salvação em Cristo, que é, como nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e no capítulo 2, que para muitos, para os gregos, para os judeus, era o escândalo da cruz. E como Paulo diz ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo tinha essa consciência. Ele não estava preocupado em dar relatórios de quantas pessoas ele batizou no seu ministério, como muitas pessoas pensam e entendem que essa deve ser a finalidade, a comprovação da sua realização como ministro. Paulo disse, Deus não me enviou, Jesus Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A todo homem, Paulo estava ali, aonde estava, ele estava anunciando o Evangelho, independente da raça da pessoa, se era grego, se era judeu, se era independente, como ele disse aos atenienses no capítulo 17 de Atos. Ele ficou impressionado com a quantidade de adoração, de alvos de adoração daquele povo, e dentre aqueles adoradores, ou objetos de adoração, havia um que era ao Deus desconhecido, e Paulo diz, é esse Deus que eu prego, o Deus que criou os céus e a terra.
o Deus que enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. Paulo cria que o desejo de Deus é que todos os homens viessem a conhecer a Jesus Cristo. Por essa razão, revelou aos gentios as riquezas da sua glória em Cristo, que é a esperança da glória. E afirma que cada cristão, eu creio nisso, que cada cristão deve assumir a responsabilidade de anunciar, de testemunhar do amor e da graça salvadora em Cristo Jesus. Agora, o segundo motivo, objeto do ministério de Paulo era ensinar todo homem. Paulo não esteve presente na ascensão de Jesus, mas Jesus, antes de ascender aos céus, ele ordena aos seus discípulos, lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos. Essa ordem de Jesus não foi somente para aqueles que estavam com ele naquele momento antes da sua ascensão, mas cremos que é para todos, é para mim, é para você, para todo aquele que já foi transformado pelo poder do Evangelho. Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer. Isso é obra minha, é obra sua como crente em Cristo Jesus, não como pastor, mas como crente em Cristo Jesus. Eu preciso me predispor a me disponibilizar diante de Deus a obedecer a esse mandamento do Senhor de ensinar as pessoas a quem eu estou evangelizando, a quem eu estou compartilhando a minha fé, a obedecer a todas as coisas que o Senhor ordenou. E Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Todo homem sem distinção, de judeu ou gentio, grande ou pequeno. Paulo diz: ensinando a todo homem. Agora, ensinando como? Ele diz: ensinando todo homem com toda sabedoria. Paulo está dizendo que eu não devo ensinar de qualquer forma. Vamos sentar, vamos ensinar. Ensinar o quê? É preciso ensinar com sabedoria, com discernimento. Tantas pessoas estão sendo ensinadas de forma totalmente errada. Nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, você precisa ensinar que as pessoas só se achegarão a Deus, ao Senhor, se conhecerem a verdade do Evangelho. E para isso eu devo anunciar não somente com a palavra de Deus, mas também com a minha vida. A minha vida precisa desenvolver as pessoas que estão ao meu redor essa curiosidade, como Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, dando razão da esperança a todo aquele que pedir. Qual é a esperança que você tem? A minha esperança é Jesus Cristo. Ele abriu o caminho para o céu. Com toda a sabedoria que Deus tem me dado acerca da verdade, isso eu tenho que ensinar. Com toda a sabedoria em meu método de ensino. O que eu estou ensinando? Por que eu estou ensinando? Como eu estou ensinando? Como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se eu não tenho essa sabedoria, diz Tiago no capítulo 1, versículo 5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu não tenho a sabedoria, não sei, Senhor, como ensinar. Peça ao Senhor e Ele vai seguramente te dar essa sabedoria. Ele vai dar, Ele tem prazer em fazer isso.
porque o projeto dele é que eu seja um instrumento usado e usável nas suas mãos. Agora Paulo diz: a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria. Para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está dizendo que o propósito, a finalidade da sua pregação e ensino, do seu aconselhamento, é apresentar todo homem perfeito. É isso que ele está dizendo? Não, perfeito em Cristo. Somente em Cristo o homem pode ser aperfeiçoado. Jesus é o único ser, o único elemento de uma união viva com quem o homem pode encontrar a perfeição. Não existe outra pessoa que em meu relacionamento me torne perfeito, só Jesus Cristo. Por isso Paulo está dizendo que ele aconselhava, ele anunciava, ele aconselhava, ele ensinava com a finalidade de apresentar todo homem perfeito, não no seu conhecimento, não na sua intelectualidade, não de acordo com tantos cursos, mestrados ou doutorados, não que eu seja contra isso, pelo contrário, mas não era isso que era a ênfase de Paulo. A perfeição o homem só encontra em Cristo. No versículo 29, então, ele diz: para isso eu trabalho. Como Paulo trabalhava, ele diz, lutando de acordo com a sua eficácia. Paulo trabalhava lutando de acordo com a sua eficácia, com a eficácia de Deus que atua poderosamente em mim, disse ele. Paulo encarava, e todo cristão genuíno tem que encarar o seu ministério como uma verdadeira batalha. E assim deve ser vista, assim deve ser reconhecida. Quando o Senhor me chamou, quando o Senhor te chamou, Ele te chamou do império das trevas e trouxe para o império da luz. E ali houve uma batalha espiritual para que isso acontecesse. Quantas vezes eu relutei, quantas vezes pessoas quiseram se aproximar de mim para apresentar o Evangelho, e havia uma batalha, e eu recusava, e eu rejeitava. Havia uma batalha espiritual para que essa verdade saísse da minha mente e viesse ao meu coração. Toda a obra de Deus está frontalmente em batalha contra as trevas. Você tem disposição para fazer qualquer coisa. Em qualquer tempo, com chuva, com sol, você se levanta e faz. Você vai passear, você vai no cinema, você vai trabalhar, mas quando se fala em ir para um ministério, para a igreja, para fazer alguma coisa, uma reunião de oração, você não tem nenhum ânimo, porque existe uma batalha nas trevas querendo impedir que você faça isso. Toda a obra de Deus é uma batalha contra as trevas. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 12, ele diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura. Quem se reveste de armadura? Por que uma pessoa iria se revestir de uma armadura? Para passear, para ir na praia? Para quê? Ele diz: para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar. É uma batalha, é uma luta. Mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo está dizendo: queridos, o meu ministério é uma batalha no inferno. Se você não encara a sua vida cristã assim, alguma coisa está errada, e não é com a Bíblia. Eu tenho que estar cada dia fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
me revestir dessa armadura de Deus, dessa capacitação espiritual, porque eu tenho uma batalha diária. Eu tenho que lutar essa batalha diária, você tem que lutar essa batalha diária. E não é contra pessoas, é contra o império das trevas, contra os exércitos espirituais, diz Paulo aos Efésios. O que Paulo está dizendo, querido, minha querida, é que o seu ministério não estava firmado em sua própria força ou sabedoria. A sua postura era de humildade e reconhecimento de que somente pela graça e poder de Deus que nele operava é que ele podia realizar. Como declara aos Filipenses no capítulo 2, versículos 12 a 13, quando ele diz: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Queridos, se eu estou desligado de Deus, como que eu vou realizar? Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, como eu vou realizar o meu ministério? Como você vai realizar o seu ministério? É Deus quem produz em mim, é Deus quem produz em você o querer, o desejar, o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas se eu estou alienado de Deus, se eu estou desanimado, se eu não tenho lido a minha Bíblia, se eu não tenho orado, se eu não tenho comunhão com Deus, como Deus pode realizar isso na minha vida e através da sua vida? A batalha já foi vencida na sua vida, na minha vida, pelas obras espirituais das trevas. Paulo diz: não é pela minha força, não é pela minha força. Eu luto de acordo com a eficácia de Deus que atua poderosamente em mim. Ele diz lá em 1 Coríntios 3:9, eu sou simplesmente um cooperador de Deus, apenas um instrumento nas mãos de Deus. E o desejo do meu coração, querido, minha querida, é que você também seja esse instrumento útil nas mãos de Deus. Eu gostaria de concluir essa reflexão dizendo que o que Paulo está dizendo é que aquele que conhece o Evangelho deve buscar e viver uma fé madura, não ficar acomodado, estagnado. Infelizmente, membros de igreja têm perdido o primeiro amor, não sentem o coração abrasado em compartilhar sua fé, em anunciar, em ensinar a palavra de Deus. Agem como crianças e não como pessoas maduras. Não têm maturidade para combater um bom combate. Não têm coragem nem maturidade para lutar de acordo com o poder de Deus que nela pode operar. Não tem maturidade para continuar lutando e trabalhando para anunciar e ensinar a salvação em Cristo Jesus. Só quando a igreja tem a visão de apresentar todo o homem perfeito em Cristo é que vai desenvolver, através da pregação e ensino, do aconselhamento, um trabalho estruturado que vai gerar crentes amadurecidos, aperfeiçoados, preparados, prontos e preparados para glorificar a Deus em meio às heresias. Que Deus te abençoe, que o Espírito do Senhor possa continuar a ministrar esta palavra em teu coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este momento, no meio deste serviço de culto que te prestamos, quando podemos abrir a tua palavra e nela refletir. Que o teu Espírito, ó Deus,
trabalhe no meu coração, trabalhe no coração da tua igreja, de cada vida, de todos e de cada um, entendendo que é através da anunciação, da pregação, do ensino, do aconselhamento, que da tua palavra, através da tua palavra, que o teu povo pode chegar à maturidade de fé e entender que estão numa batalha espiritual e que só pode ser vencida através do teu Espírito que atua poderosamente, eficazmente na vida de cada um de nós. Abençoa, Pai, o teu povo, para que através de vidas maduras, a tua igreja possa continuar vivendo de tal maneira a te glorificar e anular e rechaçar toda obra de heresia que porventura o inimigo queira lançar sobre a tua igreja. É o desejo do meu coração, é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Amém. Sim, por ti, Jesus bendito.